Eu queria começar o programa de hoje, primeiramente, pedindo desculpas aos torcedores novos do Buffalo Bills que não mereciam viver essas situações. Nós somos velhos de guerra. Nós já estamos sofrendo há um certo tempo. Você, torcedor, que começou a torcer essa temporada, ano passado, ano retrasado, sei lá, eu sinto muito. Saiba que você tem um amigo. Saiba que você tem um apoio emocional. Nós estamos com você. Grande abraço a todos os torcedores do Buffalo Bills que estão sofrendo nesse momento ainda. Independente da demissão ou não de Sean McDermott. Isso aqui é quase que um collab com o nosso outro episódio. Se você ainda não viu o nosso episódio sobre a demissão do Sean McDermott, é o anterior. Volte lá que a gente comenta tudo. McDermott, Mini, treinadores futuros. Mas nesse aqui a gente vai falar sobre o jogo do Divisional Round, Bills e Broncos, que acabou nos eliminando na temporada 2025. Ô Bruno Milioni, muito bem-vindo. Boa noite. Você já pode até começar dando seu panorama inicial do que foi esse jogo. Caraca. Boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todo mundo aí. Só pedir para que as pessoas desconsiderem se conforme for passando o episódio que vocês ouvirem barulho de choro, é eu chorando pelo Buffalo Bills, tá? Só desconsideram aí o barulho. Cara, esse jogo que mal conheço e considero pacas. Lembra disso, da época do Orkut? Galera, foi um jogo que poderia ter sido totalmente diferente se não fosse pelos erros do Buffalo Bills. Eu não quero roubar aqui a pauta do meu colega Eric, que eu acho que ele vai trazer algo bacana que ele já mencionou. Então eu vou trazer o meu resumo mesmo, ao meu ver. É assim, o Buffalo Bills tinha tudo realmente para vencer. Não era um time, eu estou sendo sincero, conforme foi passando a temporada, eu não posso ser hipócrita de dizer tudo que eu falei nos outros episódios e chegar aqui e falar que esse time era o time que era merecedor de ganhar o Super Bowl. Não, o time não. Alguns jogadores, sim, com toda certeza. Mas o time por completo não jogou, né, a temporada inteira, né, da melhor forma possível, e nesse jogo a gente conseguiu ver isso, cara. E, infelizmente, alguns jogadores acabaram caindo na pressão mesmo e entregando a pontuação. Então, para quem não assistiu, cara, Denver Broncos jogou, mas a nossa defesa conseguiu para ele em algumas partes, conseguiu dar a bola para o nosso ataque para que a gente conseguisse pontuar e a gente conseguisse aumentar a vantagem do jogo, mas infelizmente isso acabou não acontecendo. A gente acabou também devolvendo a bola para o Denver, e Denver, né, como a gente sempre fala, todo turnover, cara, ele tem que vir de pontuação, e Denver mostrou isso. Então, se vocês forem ver bem, a gente acho que causou 10, 15 pontos, ou até mais, que foram de bolas de turnovers que a gente entregou. Então, assim, retirem isso do placar e vocês veriam que a gente teria ganhado até com uma certa facilidade. É óbvio, vamos falar aqui também sobre parte de juiz, que tiveram algumas jogadas que sim, são controversas, eu concordo, mas a derrota eu não vou colocar em cima disso. Eu acho que realmente se a gente tivesse jogado com uma maior resiliência, a gente teria conseguido a vitória, cara. É isso, meu ver, bem resumido, até porque eu acho que o Ericão vai falar um negócio que é bacana aí, que vai fazer sentido. Para mim é esse, Léo. Aí, Eric Henrique, muito boa noite, seja bem-vindo. Qual a sua visão dessa partida? Cara, primeiramente, boa noite aí para todo mundo que tá ouvindo. Não é um episódio muito feliz para falar de jogo, né? Infelizmente. No episódio passado, né, vocês dois fizeram, eu não pude participar, e vocês falaram muito bem sobre as dificuldades do Bills e ainda assim conseguir relevar, né, as adversidades ali no final do jogo.
E a gente uma situação muito parecida, né? E o Bills conseguiu de novo, só que a gente não conseguiu sair com a vitória. E eu lembro do Milione falando: tomara que semana que vem a gente esteja aqui feliz de novo falando sobre isso. E, caramba, não deu certo. O que eu tinha comentado, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Esse jogo foi um resumo do que o Bills foi na temporada inteira, né? Erros e turnovers, como dizem, momentos que não deveriam acontecer, momentos que a defesa jogou demais e o ataque não correspondeu, momentos em que o ataque jogou demais e a defesa não correspondeu. Mais uma virada espetacular de jogo, né? Tomamos muito pontos ali, tinha uma diferença de 10 pontos, 13 pontos, 23-10, né, no começo do segundo quarto, e a gente consegue virar esse jogo, e de novo a defesa acaba cedendo. Então, assim, a gente teve aqueles jogos que a gente vinha aqui no programa e falava: a defesa jogou muito, o ataque não correspondeu. Teve outros jogos que a gente veio, o ataque jogou demais e a defesa não correspondeu. E esse jogo teve tudo dentro do mesmo jogo, né? Foi um resumo do que aconteceu a temporada inteira do Bills em um jogo só. E, infelizmente, a gente acabou da pior maneira, né? Mas poderíamos ter ganho esse jogo, assim como o Bruno falou, né? Todo turnover, quase todos os turnovers que a gente sofreu, o Broncos pontuou. Inclusive eu estava fazendo isso agora mesmo aqui, olhando o primeiro fumble do James Cook, a gente tomou TD, os dois fumbles do Josh Allen, a gente tomou field goal, e a gente só não tomou ponto na primeira interceptação que o Josh Allen teve, e no final daí foi o final do jogo. Mas realmente foi um jogo muito tenso. Para quem não é torcedor, deve ter sido um jogo espetacular, assim, 30-30, overtime, né? Jogadas defensivas e jogadas ofensivas espetaculares a todo momento. Mas infelizmente a gente cometeu alguns erros que a gente vinha falando a temporada inteira, principalmente aquelas terceiras descidas longas, né? Que, cara, toda vez acontece isso. Meu resumo do jogo é que, infelizmente, a gente perdeu para a gente mesmo antes da arbitragem interferir. Então, né, foi muito dolorido ver que a gente podia ter ganho, não só por conta do turnover, mas que a gente tinha potencial para isso. A gente jogou bem, mas infelizmente o Denver Broncos saiu com essa vitória aí, e a gente vai falar daí depois sobre os lances. Mas é uma sensação de frustração de novo, assim como as outras temporadas passadas, que a gente sempre pode chegar e acaba morrendo na praia, né? Nadamos um monte e morrendo na praia. Mas é isso. Foi um jogo que resumiu a temporada. Cara, é bem por aí, né? E é muito isso, sabe? Cara, era um jogo completamente passível de ser vencido pelo Buffalo Bills, sabe? Cara, até o momento a gente tinha cometido 4 turnovers e tava com a vitória na mão, né? Em certo momento aí. Cara, em que mundo isso é possível, tá ligado? Na NFL. Porém, a máxima que a gente sempre comenta aqui, né? Muitas vezes não é o que mais acerta que ganha o jogo. Muitas vezes é o que menos erra, né? E aí não teve jeito. Nós erramos bem mais, diga-se de passagem, nessa partida. Foram muitos tiros nos pés, muitas decisões questionáveis, né, da equipe. E é interessante que, apesar dessa derrota que, cara, foi melancólica, né, a gente viu uma derrota que pegou muito, não só na torcida, como nos jogadores. Quero até pontuar isso depois, mas foi uma derrota muito sofrida, né? E cara, é impressionante que apesar disso ainda tem
uma coisa boa, uma pessoa que eu acho que vai sair feliz desse jogo, e eu não tô falando de Denver, porque Denver ainda perdeu seu quarterback, né? Deve ter sido um banho de água fria sinistro pra torcida, mas não é nem dessa pessoa. Que acho que quem vai sair muito feliz desse jogo se chama Joe Brady, porque se tem uma coisa que eu achei elogiável nessa partida foi o modo em que ele chamou o ataque, porque ele me surpreendeu muito, tá ligado? Ele parece que ele finalmente abriu o playbook dele ali, tava tirando as jogadas ali sabe, tava ali no inventário, tinha um negócio tudo empoeirado e ele tava limpando poeira e pegando. Mas, cara, é um jogo que, assim, simplesmente ganhável. A gente até começa perdendo e tal, né? E a gente já consegue parar o Broncos, né, na primeira campanha e tal. Limita só um field goal, depois a gente consegue TD. Cara, depois a gente tem a oportunidade, né, de fazer 14-3. E aí, cara, era toda a pressão pra cima de Denver. Era Buffalo controlar o jogo, era Buffalo manter a posse. Cara, o jogo tava se encaminhando direitinho pra Buffalo sair vencedor, né? Só que aí, cara, pra mim tem um ponto-chave aqui, que é o fumble do James Cook. Cara, o fumble do James Cook, ele é ou no final do primeiro período, né, ou no início do segundo período. Não lembro exatamente. Final do primeiro período. Vou te falar. Isso, né? Final do primeiro período. Final, 1 minuto e 22. Do primeiro tempo. Cara, depois desse fumble, parece que a equipe se perdeu completamente, tá ligado? Principalmente no segundo tempo. Não sei o que pode ter acontecido ali, mas o time tava completamente deslocado depois, sabe? Eu não entendo exatamente o que aconteceu com o mental da equipe, que aí depois disso culmina nos fatídicos segundos finais do primeiro tempo, né? Cara, Denver tá fazendo uma campanha ali para um field goal, né? E eles conseguem cruzar o campo inteiro, sabe? Faltando 20 segundos, eles conseguem o touchdown, viram o jogo para naquela altura do campeonato. Aquele TD ali já foi, cara, absurdo, né? Deixar eles fazerem um TD bom, né? Naquelas condições, viram o jogo ali, fazem 17 pontos, se eu não estou enganado, né? Fica 17. E aí, cara, sei lá, quanto tempo tinha no relógio ali? 16 segundos. 16 segundos? Cara, acho que era isso. Com 16 segundos, velho, vem mais um momento completamente alucinado da equipe. Primeiro, um momento alucinado da equipe de querer realmente atacar faltando 16 segundos. A gente já viu tantas vezes nessa temporada os Bills estarem com a última posse no primeiro tempo, com, sei lá, 20, 30 segundos no relógio. Aí eles vão fazer o quê? Pegam, ajoelham e saem do campo, deixam o relógio correr, cara. Eles não atacam. Eu queria entender por que diabos eles resolveram começar essa campanha. Depois disso, a jogada dá errado. E aí vem o outro por que diabos o Allen resolveu jogar aquela bola para trás. Porque se ele... mão dele. Não sei, bicho. Saiu com muita força, velho. Parece nesse primeiro fumble. Ele jogou, né? Mas eu vi ali na hora que ele é puxado, a bola vai e escapa assim mesmo. Na segunda vez que eu assisti, parece que escapou.
Mas Cara, realmente, sabe, ali o time foi pro cacete. Ali, porque, pô, sabe, deu de graça um field goal pro Denver Broncos. Volta do segundo tempo, de novo, mais um erro, mais uma entregada pro Denver Broncos. Meu amigo, ali o mental do time, tipo, cara, já era, né? Praticamente os caras se entregaram à loucura, basicamente, ali. E aí depois, a equipe ainda consegue uma interceptação, né, com o Demônio Walk. Só que aí, pô, no lance seguinte, interceptação, ah, aí depois vem a jogada derradeira da partida para os Bills, né? E eu entendo que muita gente reclama do fator arbitragem aí, né? Tal, sobre a não sobre não terem dado catch e tal, terem dado a interceptação. Ainda mais que no domingo ainda surgiu outros lances que acharam bem parecidos, né? E tal. Mas por mais que eu acho que isso tenha influenciado, sim, eu ainda acho que a jogada anterior foi mais escandalosa para mim, que foi também com o Brandon Cooks, só que teria sido para mim pelo menos um pass interference, né? Que não foi dado, mas enfim, foi dado depois, né? Não pra gente. E ali eu acho muito mais preocupante, porque a jogada do Brandon Cooks, do catch ou não, é questionável, né? Se foi ou não, o cara pode ir lá julgar que não foi, pode argumentar X, Y. Cara, outra jogada é mais complicada, né? Porque 10 vezes que tu vê aquela jogada, 8, sei lá, 7 são marcadas. Dessa vez não foi. Só que, cara, para chegar nesse ponto, a gente realmente não precisava, tá ligado? Chegar nesse ponto, do jeito que a gente tava jogando. A equipe errou tanto, mas errou tanto que, no fim das contas, esse pareceu o grande problema da derrota, quando não foi, né? Pode ter sacramentado a derrota, mas efetivamente os Bills não foram um time que jogaram para ganhar o tempo todo. A gente se manteve em campo, se manteve em jogo, mas não foi um time que entrou para 100% focado ali, pode ter até entrado no início, mas, cara, completamente disfuncional depois. Eu julgo o fumble do James Cook como o fator principal em relação a isso, ter desandado a parada, mas doideira, né? A gente pensar que mesmo com tudo isso, 4 turnovers naquela altura do campeonato, a gente ainda tinha plenas condições de vencer no fim do jogo, né? E aí que vem, como eu falei no último programa sobre a demissão do McDermott, cara, eu não vou. Acho que tem. Todo mundo tem. Eu sempre falo que não tem um só culpado, né? Acho que todo mundo tem uma parcela de culpa nessas derrotas. Então, eu acho que o Josh Allen teve responsabilidade nessa derrota também, apesar de que ele também colocou a gente de volta no jogo, a gente se manteve no jogo por conta dele, mas não dá para tirar a responsabilidade que ele teve também. A defesa também, vejo muita gente defendendo ela e tal, que não dá para exigir da defesa quando se tem tantos turnovers, mas assim, cara, a defesa tem um líder, né? E eu julgo muita responsabilidade dela sobre o líder, que foi o McDermott. E que é nessas condições que eu falo, cara, o McDermott, ele toma algumas decisões questionáveis.
beleza, que sai do controle, é lesão, né? Mas o que tu vai fazer a partir da lesão? Que é a questão. O Ken Lewis se machuca, ele já entrou no lugar do Jordan Poyer, e o substituto dele natural seria o Jordan Hancock, né? O Jordan Hancock não entra bem contra os Jaguars, e no jogo seguinte, pô, ele é preterido ao Darnell Savage, né? E aí, cara, completamente do nada aparece Savage e, claro, o Sean Payton é velho da bola, o Sean Payton é velho de guerra, ele sabe, cara. Na jogada seguinte, ele lança em cima do Savage. E é óbvio que o Savage não conseguiu fazer nada e foi completamente amassado pelo ataque dos caras. A mesma coisa vale pro Dane Jackson, mas esse eu acho uma complicação maior, porque o Dane Jackson não era nem pra estar naturalmente em campo, sabe? Era pra ter o Hairston na frente dele, era pra ter um Strong na frente dele, sabe? Ele, infelizmente, foi o que sobrou ali. Se não fosse ele, ia ser outro, querendo ou não. Sabe? Porque seria outro reserva que não joga muito. Então, ter tido um TD nas costas dele também eu acho menos impactante do que ter tido na costa do Sevilla, que eu acho que foi uma clara decisão errada. Outra coisa que a defesa mais uma vez não fez, e isso aponta para uma estatística terrível que eu vi hoje, que é novamente a defesa teve dificuldades de pressionar o quarterback absurdamente, né? Quando conseguiu pressionar, a gente viu o Bo Nix sofrendo e tal, se lutando no box. Só que quando não conseguia, o Bo Nix tinha toda a tranquilidade do mundo para lançar. Se ele quisesse, ele poderia correr como bem entendesse, né? Como ele fez várias vezes na partida. E junto a isso, cara, eu vi uma estatística que tem simplesmente 5 anos que os Eds dos Bills não conseguem um sec em jogo de eliminação, pô. Pelo amor de Deus, cara. O último sec foi em 2020. Que parada absurda, sabe? O Greg Rousseau acabou de ganhar um contrataço. Não consegue fazer isso. O Joey Bosa, do outro lado, vem para Buffalo, faz uma boa temporada em sua maioria, mas também não consegue ter o diferencial que ele teoricamente era para chegar e ser também, né? Cara, os reservas são reservas. Então, sabe, vai exigir de Peneza que ele faça isso, vai exigir do Solomon que ele faça isso, sabe? Os caras, existe um motivo para eles serem reservas, né? Querendo ou não. Então, acho que a defesa também tinha responsabilidade nisso. A comissão técnica, né, o McDermott, por meio da defesa, tem responsabilidade nisso. Acho que da comissão técnica, única, como eu falei anteriormente, acho que o Brady chamou muito bem a partida, então acho que de forma geral o ataque foi bem conduzido nesse jogo. Claro que teve as insistências dele muitas vezes, né, a mesma corrida com o Cook que não estava dando certo. Obviamente ele tentou várias vezes, né, mas ele variou bastante as jogadas e eu acho que isso foi bem importante. Inclusive, eu acho que ele provavelmente assim, deu uma animada, que ele começou a voltar assim, entrevistado, né? Então, cara, vamos arrumar uma vaga de head coach aqui, vamos fazer um trabalho bacana, né? Então ele deu uma caprichada no gameplay. Eu acho que muito por isso também. Com certeza, fez esse vídeo pra colocar no LinkedIn, pô. Pô, faz parte. Colocar número lá. Então, cara, eu atribuo não só uma coisa, sabe? Eu atribuo a vários fatores, como a gente sabe, né? Então não tem jeito, sabe? Cara, sabe, aquelas terceiras descidas longas que, poxa, terceira descida longa, eu vou ficar tranquilo que a equipe pode fazer um trabalho bem feito. Só que em muitas delas, o jogador do Denver simplesmente estava livre no meio de campo, né? Infelizmente, como a gente já viu isso trilhões de vezes
né? Em Buffalo rolar torta direita, né? Então, muito erro, né? Muito tiro no pé. Então, muitas vezes time desligado, perdendo o teco, errando a leitura da jogada. Então, sim, é complicado, sabe? É complicado. Outro ponto, só que eu queria questionar aqui o motivo, mas, cara, na hora que o Conor McGovern se machuca, cara, por que diabos será que quem entra é o Alec Anderson, que às vezes ocupa guarda, às vezes ocupa left tackle, agora tá fazendo a função de center também. Não entra o Van Prangrand, será que ele joga não, né? Treina tão mal assim para não conseguir. E aí, cara, a gente vê isso refletido num snap horroroso lá, né? Que o cara joga a bola no chão e tá, sabe? Muito erro, cara, que a equipe cometeu. Então, cara, não consigo passar pano para nenhuma unidade. Não consigo também colocar 100% na conta da arbitragem essa defesa, apesar de que acho que pode ter influenciado ali no final, mas assim, eu acho que foi o fator determinante. O Milione trouxe uma sensação esquisita também essa partida? Com toda certeza. É que nem a gente falou ali, né? A questão da arbitragem, cara, beleza, pode ter sido crucial. Ela nocauteou um time que já estava caído, cara, e fomos nós mesmos que deitamos nesse chão. Então, o que o Célio mencionou e o Eric formou aqui é realmente, assim, muito coerente. Uma coisa que eu já mencionei em outros jogos, e eu acho que isso realmente existe, são o espírito conforme vai andando o jogo, cara. E que nem mesmo vocês mencionaram, cara, o início do jogo dos Bills é muito bonito, cara. É um início muito, cara, Brady mostrando o jogo para colocar no LinkedIn dele, então abriu o playbook, fez jogadas. Nosso primeiro TD é muito top, cara, com o Hardman Jr. Então, tipo assim, cara, pela primeira vez vi uma jogada bem feita, a defesa conseguindo pegar a bola, retornando pra gente, a gente ia conseguir abrir uma vantagem, né? A gente ia colocar 14 pontos contra 3, cara, ia ser perfeito. E aí vai lá e acontece uma jogada. E é essa jogada que muda toda a rotina, todo o roteiro do jogo para mim, cara. Se a gente consegue pontuar, a moral do time aumenta, a gente continua ainda com o ataque fluindo, mas é esse fumble do James Cook que parece que muda tudo. Eu acredito que isso realmente exista. Eu só acho que os jogadores não poderiam deixar isso afetar tanto. E aí que entra para mim um ponto que eu acho que o Josh Allen realmente tem que mudar, cara. Para mim, o cara beira ao perfeito como QB, né? Vou passar pano, vou falar sempre do cara, mas ele é incrível. Mas tem uma coisa que o Josh Allen talvez precise trabalhar mais, é esse sideline dele, cara, o jogo não tá indo bem, aconteceu alguma coisa, a câmera filma o Josh Allen, tá lá, cabisbaixo, triste. Eu sei quanto que todo mundo tá assim, porque todos nós estamos assim. Cara, mas ele precisa criar talvez um espírito melhor de colocar a galera pra cima. Ele é o líder, cara. Então, levantar, vamos chamar todo mundo pra chincha. Sabe, quantas QBs que você não vê na sideline que, tá mal, estamos ali batendo palma, bater palminha do McDermott. O McDermott ensina a bater palminha, cara, antes de ir embora. Cara, bate palminha ali pra todo mundo, vamos levantar, galera, vamos dar bom. Eu acho que isso consegue fazer com que o time, pelo menos, consiga voltar de novo às trilhas, sabe? Isso realmente acho que é necessário, cara. Ter essa moral do time, de conseguir levantar a moral do time, faz diferença. E é isso que a gente viu, cara. Eu acho que se não tivesse sido esses pequenos detalhes no começo do jogo, a gente teria fluído um jogo muito melhor, cara. Muito melhor. Mas, infelizmente, devido aos nossos erros, a gente entregou o jogo. É triste, porque realmente esse ano é um ano que a gente vê que, assim, o Buffalo Bills, se tivesse ajuda técnica,
né, esse nosso general manager, que agora é o rei de tudo, rei da paráfra toda, se ele tivesse feito um bom trabalho, tivesse dado peças ao nosso quarterback, se o nosso head coach tivesse feito um bom trabalho, esse ano tinha tudo para ser o ano do Buffalo Bills. Porque você vê os outros times que estão chegando às finais, cara, o Buffalo conseguiria vencer isso tranquilamente há uns 2 anos atrás. Até mesmo no ano passado, acredito eu, sabe? Então, realmente fomos nós que entregamos a paçoca, cara. Mas eu concordo plenamente com tudo que vocês mencionaram. Não dá pra gente colocar a culpa em um determinado lugar, mas também não dá pra gente parabenizar nenhum lugar por completo. Então, o que o Eric mencionou para mim, acho que é perfeito. Esse jogo foi o resumo do script do Buffalo Bills da temporada inteira. A gente conseguiu fazer tudo, fazer o bingo completo na cartela de todas as cagadas que a gente fez e de todas as jogadas que a gente fez e na temporada inteira. Vem por aí, né, o Eric, tu segue um pensamento parecido ou tu vai por outro lado? Como é que tu viu esse momento ruim que os bichos passaram nesse jogo? Cara, assim, a gente teve momentos ruins quase todos os jogos dessa temporada, né? Vamos dizer assim, foram poucos jogos que a gente teve aquele blowout que eles chamam, né? De marcar muito ponto e não dar nem chance para o adversário. Só para complementar o que o Milione falou mais cedo, foram 16 pontos vindo dos turnovers, tá? Então, realmente, faz muita diferença. O Broncos não tinha ganho de nenhum time que fez mais de 24 pontos neles. E eles não eram um time de alta pontuação, vamos dizer assim, né? Então, e o Bills poucas vezes deixou um time fazer mais que 30 pontos. Só que todo playoff a gente tem aquele time que faz 30 pontos, né? E a gente perde para esse time. E aí, beleza, o que acontece, né? Fumble do James Cook. Fumble do Josh Allen naquela última, 20-10. Aí eu pensei, beleza, né? Vamos pegar a bola no segundo tempo, vamos pontuar ali no começo. Fumble do Josh Allen de novo. Os 2 fumbles foram forçados pelo Nick Bonito. O bicho joga bonito de verdade, assim, não dá pra contestar. O segundo fumble do Josh Allen, ele deu a volta no John Dawkins e aquela mãozada atrás assim. E os caras só fizeram um field goal, ou seja, dos 3 piores momentos do ataque do Bills, o Broncos fez 13 pontos. E aí o ataque voltou. Voltamos, TD do Coleman, TDzaço, por sinal. Field goal e depois TD do Kincaid. Viramos o jogo, field goal do Prater, 27-24. A defesa que tinha ajudado lá no começo, a defesa estava jogando muito no começo do jogo. E a defesa que ajudou os 3 and outs do Broncos não apareceu justamente nos 2 minutos finais dos 2 tempos. E é isso que eu fico puto. Por quê? Porque no primeiro tempo, é o que o Célio falou, a gente estava ganhando o jogo, estava 10-10, não estava ganhando, estava empatado o jogo, 10-10, faltando 1 minuto, os caras vão em 20 segundos, né? Faltando 20 segundos, os caras vão e fazem um TD, 17. E, todo mundo sabe que o Bo Nix tem braço, que eles têm bons recebedores, o Mins é um cara rápido. Aconteceu, lógico, né, da opção de colocar o Savage para marcar, só que, faltava muito pouco tempo. E a nossa defesa de passe estava bem no jogo. E aí, beleza. Nos últimos 2 minutos do quarto, de novo, cara. A gente tá ganhando 27 pontos. Sabe, não pode tomar aquele TD. Então, quando a gente mais precisou do ataque, e o ataque não correspondeu, a defesa correspondeu. Quando a gente mais precisou da defesa, e o ataque fez a parte dele, a defesa não fez. E aí, no final do jogo, foi no quarto, nos últimos minutos, né, no último segundos do último quarto, que foi aquela interferência no Brandon Cooks,
né? Nem foi no overtime, era pra gente ter ido lá para uma jarda e poder ter pontuado. Então, ali para mim foi um erro de arbitragem que afetou o andamento do jogo depois. Então, vou tirar o chapéu pro Matt Prater, cara, 100%. Aquele chute de 50 jardas, eu tava suando. Por quê? Porque a gente já viu aquilo acontecer. A hora que ele fez, eu pensei, cara, vai dar bom. Broncos com a bola, nossa defesa para. Josh Allen, beleza, vamos para cima. Excelentes jogadas, ele se esforçando, deu aquela, como que chama, aquele passe de lado assim, só jogou ali pro Kincaid. Tudo no desespero. E aí, o Mecole Hardman não me segura uma bola, cara. Eu sei que o passe não foi bom, mas ele não segura aquela bola e aí, em seguida, aquele passe longo pro Brandon Cooks. Talvez a decisão do Josh Allen do Brandon Cooks não tenha sido a melhor, apesar de ele estar livre, né? A bola foi um pouquinho curta, ele precisou voltar e teve toda a questão. Mas assim, cara, a defesa não segurar os 2 minutos, para mim foi o pior, assim, teoricamente. Apesar da defesa ter jogado muito bem o jogo inteiro. 2 minutos, cara, a gente tava com o jogo na mão, era eles. E aí, todo mundo pode falar assim, pô, o Josh Allen pipocou. Cara, são 5 turnovers na partida inteira. 4 deles durante o jogo e a gente tava ganhando. É o que o Sally falou, a gente tava ganhando o jogo. A defesa tinha que ter segurado. Quando a defesa não segurou, o que o Josh Allen fez e a equipe fez? Vocês falaram, o Brady chamou muito bem. Vamos lá, conseguimos o field goal para empatar o jogo, aí a defesa segurou, só que daí o ataque não correspondeu. Então, tipo, a gente, igual a temporada inteira, não tivemos o jogo das duas, né, partes do time jogando bem. E aconteceu de novo. Aí, ó, vamos lá. No último, antes do jogo acabar, né? No último segundo, no último minuto do último quarto, era uma 3ª para 11, um passe de 20 jardas pro Sutton no meio do campo. 3ª para 11, eles estavam na linha de 20 jardas deles, sabe? Tipo, isso me deixou puto. Uma 3ª para 4 e o Bo Nix consegue fazer um scramble ali e conseguir. Todo mundo sabe que ele corre, tinha que ter um spy. Cadê o spy do Bo Nix, sabe? E aí, no final do jogo, aquele passe no final nas costas do Dan Jackson. Então foi uma sucessão, né? E aí eu comparo a lesão infeliz do Bo Nix ao Tony Stark no último snap dele para matar o Thanos, sabe? Tipo, eles gastaram, o Broncos gastou tudo o que tinha. E aí, como pagamento pelo que eles conseguiram fazer com o Buffalo Bills, foi perder o quarterback, sabe? Tipo assim, eles usaram tudo o que tinha. Porque, depois de 5 turnovers, eles quase perderam o jogo dentro de casa. Foi assim, é um jogo de arrepiar para quem assistiu e não torcia. E pra gente foi muito triste. Mas, cara, pra mim, assim, as duas partes do time jogaram muito bem. A Matt Prater espetacular no Special Teams. Só que eu queria que a defesa tivesse finalizado aquele jogo, sabe? Para tirar estigma das defesas do McDermott. É o que a gente falou mais cedo, né? Não foi por esse jogo que o McDermott saiu, mas são 9 anos aí de a defesa, na hora que ela precisava fechar, ela não fechava o jogo. E, de novo, a gente tem um passe em final de jogo que algum recebedor não recebe. Ano passado foi o Kincaid, esse ano foi o Hardman e o Cooks. E vamos torcer para que isso não se repita no que vem. Mas a gente poderia estar aqui falando do jogo perfeito, né? Tipo, com tanto turnover a gente ainda ganhar, mas infelizmente estamos tristes. Eu tô de luto, conforme meu nick aí embaixo. Complicado. E, cara, só mais um ponto que eu queria trazer. Cara, acaba o jogo, né? Bills eliminado, mais uma vez, de uma forma completamente, cara, como é que eu poderia dizer? Destruidora, né? Parece que não basta ser só eliminado, tem que ser
eliminado das piores formas possíveis, né? Impressionante. Cara, chega na entrevista, o Allen tá lá, né, tirando a entrevista do McDermott. O McDermott chega lá, soltando os cachorros contra a arbitragem, que para mim é claramente uma tentativa de desvencilhar Antônio de qualquer culpa que ele pudesse ter. Eu senti que foi do coração, cara, ali. Tipo, não, deve ter sido. O bicho tava puto. Eu nunca vi ele daquele jeito. Ele não falou mal, tá? Apesar dos pesares, né? Igual você falou. Ele tirou, mas nossa, foi assim, saiu ele tal. Nossa. Aí o Allen chega, tal, né? Brutalmente emocionado, chora na entrevista, né? Depois vão entrevistar o Dawkins dentro do vestiário. Aí o Dawkins também começa a chorar. Aí, cara, eu fico pensando, velho, o que será que aconteceu com eles para essa derrota ter abalado tanto mais do que as outras, tá ligado? Não sei se é a repetição da perda. Não sei se é, no caso do Allen, por exemplo, um desgaste emocional de, cara, ele tantas vezes, né, depois dos jogos, mesmo que não seja exatamente culpa dele, ele vai lá e fala, não, a culpa é minha. Agora eu acho que nessa partida ele pode ter realmente achado que a culpa foi totalmente dele, né, e aí isso pode ter quebrado ele de vez, né, mas, por exemplo, o Dion Dawkins se emocionando como se emocionou. Cara, eu acho que esse jogo deve ter quebrado eles de forma completamente forte. Acho que isso também pode ter influenciado na decisão do Pegula de ter demitido o McDermott, sabe? Ele pode ter visto essas cenas e imaginado, cara, a gente já tá vivendo isso há tanto tempo, né? Será que a gente vai continuar vivendo assim nos próximos... Será que a gente quer viver assim e tal? Não à toa ele fala lá na nota dele, né, que ele quer mudar e tal, e trazer uma nova liderança para dar uma oportunidade de elevar o nível. E ele diz claramente, né, devemos isso aos nossos jogadores e à Bills Mafia. Então, por mais que eles estivessem alinhados com o treinador, que os jogadores pudessem estar alinhados com o treinador, isso pode ter influenciado o McDermott de falar, cara, precisa de um choque aqui, tá ligado? Precisa de... Porque, por mais que esses jogadores sejam muito queridos e tal, acredito que muitos deles podem estar completamente acomodados no ambiente, sabe? Porque eles sabem da fortaleza que o McDermott é, da força que ele tem, né, da influência que ele tinha. Então, esses caras poderiam passar séculos sem apresentar em campo que, cara, a chance deles continuarem era grande. A gente O vê próprio isso. escudo Allen, né? O Allen é um grande escudo, né, deles. Ele chegava lá e falava, não, sou eu aqui, ó. Não tem nada, nunca falou nada de todo mundo. Uhum. Então, cara, tá ligado? Acho que isso também pode ter influenciado neles. Eu acho que eles também tinham consciência de que esse era um ano bom, né? Pra se chegar no Super Bowl. Porque, cara, quando a gente via a final Broncos e Patriots, cara, a gente consegue ganhar perfeitamente dos Patriots, sabe? Poderia ser um jogo apertado? Poderia, mas a gente tinha plenas condições. Se é os Texans que passam, por mais difícil que seja, né? A gente tem 2 encontros nos últimos anos com os Texans que foram dificílimos. A gente não conseguia furar a barreira da defesa deles, né? Mas o ataque deles, pô, terrível. Terrível. Então, assim, tinha claras chances, a gente tinha total condição de vencer do Denver Broncos. Então, acho que isso também deve ter dado uma batida no emocional deles. Antes de seguir para os últimos quadros da temporada,
Vocês queriam trazer mais algum ponto? Ou seguimos? Acho que pra mim pode seguir. Da minha parte também, já desabafei tudo já. E só último comentário. Arbitragem, pelo amor de Deus, arbitragem. Pelo amor de Deus. É isso. Cara, todo ano tem alguma. Cara, é capaz do Bills conseguir mudar de novo alguma regra aí com a arbitragem. Poder desafiar falta, sei lá, porque todo ano, cara, o Bills dá um jeito de não ser prejudicado, mas assim, ter alguma coisa que influencia a regra no ano seguinte, cara. É verdade. A regra da posse de bola, né, foi Allen e posse de bola e Chiefs, Allen e Mahomes, e ano passado da medição automática. Sei. Allen e Mahomes de novo. Allen e Mahomes de novo. E só sobre isso da arbitragem, querendo ou não, cara, a arbitragem na NFL, ela tende a ser caseira, né? Então, sim, cara, quando tu tá num jogo assim, de playoffs, grande, com a torcida na tua orelha, cara, a chance da arbitragem não ser caseira é mínima. Então, não tem muito o que fazer nesses casos. Se quiser não ser prejudicado, coisa do tipo, joga em casa, tá ligado? Exato. Porque senão, inevitavelmente, você não vai ter chance. Verdade. Então vamos pro último. Fala aí, Eric. Não, é só, eu acho que o choro até por, né, do pessoal lá da tristeza é justamente por ter perdido lá pro Falcons, pro Dolphins, sabe? Tipo, lembrar da temporada e falar assim, cara, era pra gente ser o Seed 1 e tá jogando em casa, sabe? Perder pro Eagles, tudo mais. Então, exatamente. Com certeza. É isso aí. Então vamos lá, né, para o último momento da temporada, que temos alguns, mas sabe, pouco emocionante nesse jogo. Eu vou lá, MVP. Começa com o Bruno Milione. Quem é o seu MVP desse jogo? O MVP, por mais que ele tenha causado alguns turnovers, tenha causado seus erros, mas como a gente mencionou, todas as unidades causaram seus erros. Não tem como não dar para o Josh Allen. Esquisito lá ele. Mas não tem como dar o MVP pro Josh Allen. Porque, cara, por mais que teve tudo isso, ele foi o cara que conseguiu correr atrás e trazer de volta pra gente. Nós só estamos aqui por causa dele. Então esse jogo só aconteceu por causa do Josh Allen. E ele conseguiria trazer essa vitória de novo para nós, se obviamente não tivesse sido tudo isso que a gente falou. Então, para mim, o meu MVP vai para o senhor Allen. E aí, Eric? Seu MVP? Cara, é o MVP da temporada, né? Já que acabou, então, para mim também é Josh Allen. Como diria um grande amigo meu aí, né? Eu dou sim pro Josh Allen. E, cara, vai ser pai esse ano. Vamos ver. Tomara que ele seja resiliente, né? Pra sair dessa onda de, pô, tudo é culpa dele. E no jogo ele mostrou essa resiliência, né? De, cara, 2 fumbles, 2 interceptações. Uma interceptação, né? A última foi a última, então, mas foram 3 turnovers vindo dele, apesar da linha ofensiva não ter protegido ele uma vez. E ainda assim a gente teve muita chance de ganhar esse jogo. Então ele é o MVP, né? Não só desse jogo, quanto foi da temporada inteira, porque, como disse Dion Dawkins chorando, a gente só tá aqui por causa dele. É isso. Cara, também não tem muito o que discordar. O meu MVP também é o Allen, querendo ou não. O jogo passa muito pela qualidade do quarterback, né? Então, nessas horas que a gente percebe, né? Mesmo com o Allen tendo tantos erros, no fim do jogo a gente ainda estava vivo, a gente ainda tinha chance de ganhar, né? A nível de comparação, o CJ Stroud teve tantos erros quanto o Allen e no fim do jogo não teve a menor chance de ganhar, né? Não tinha condições.
Então, meu MVP também é o Allen. Sem surpresas. Vamos para Teco do Bruce, a melhor jogada defensiva da partida. O Eric, qual é a sua jogada defensiva da partida? Também para coroar uma temporada muito boa, nosso rookie Dion Walker, com uma interceptação a lá Benford, né? O Bo Nix foi lançar, o bicho estava ali, ó. Opa, daqui para mim essa bola aqui, eu vou levar ela para casa. Então foi uma jogada espetacular, porque ele jogou muito bem a temporada, né? Ninguém teoricamente esperava, até porque ele caiu para a quarta rodada do draft, o pessoal muito preocupado com a lesão que ele tinha nas costas e ele talvez foi o rookie, talvez não, né? Com certeza foi o rookie mais consistente. Eu acho que colocaria ele com uma disputa aí com o Jackson Ross, que jogou muito também, né? No ataque, mas Dion Walker com a interceptação nos deu chance de voltar para o jogo, a gente virou o jogo, então essa foi para mim a jogada tackle do Bruce. E aí, Milione? O Eric, no começo do episódio, ele falou pra mim que ele não ia falar com a cara dele, que era pra não copiar. Só que infelizmente acabou dando na mesma. Eu sabia que você ia escolher essa. Pô, mas concordo, eu escrevo, assino embaixo de tudo que o Eric falou, que realmente Deon Walker pra mim foi um brilho nos olhos. Não tava colocando fé de que ia ser do jeito que foi, e o garoto fez um ano espetacular e encerrou de uma forma espetacular. Essa interceptação do Deon Walker é realmente um sopro nesse draft esquisito que sempre o Benny faz. É isso aí, não tem muito segredo aqui. A interceptação do Deone Walker, para mim também. Olha lá. Teve uma jogada, porque no máximo, tirando essa jogada, no máximo teve uma jogadinha ou outra ali e tal, é nada espetacular. Não. Thompson Cara, jogando bem. No primeiro tempo, teve um passe, né, bloqueado do Ken Lewis, que tava 7-3 ainda pra gente. Sim. Era pra gente, foi um 3-and-out, né, do Broncos, e a gente poderia ter virado o jogo ali. Aquela jogada pra mim foi espetacular dele. Mas infelizmente o jogo não se desenvolveu para ela continuar sendo talvez uma das jogadas mais importantes. Mas, assim, eu destaco ela. Teve esse lance, teve um outro lance também do Davis White, se não me engano, que ele vai muito bem, mas assim, são lances assim, né, esporádicos. Efetivamente, que realmente fez diferença foi o do Deone Walker, tal, que conseguiu a interceptação. Vamos para a tour do Thomas, melhor jogada ofensiva da partida. Minha escolha aqui, ela é bem simples, é uma jogada que eu acho até que em momentos de desespero, enfim, do jogo, as defesas adversárias, agora eu não sei, né, porque agora não sei como vai ficar a vida dos Bills, né, se Joe Brady continua ou não, mas pode ver que a gente fez essa jogada umas 3 ou 4 vezes na temporada, em momentos de desespero. Sim. 3 vezes. Passe do Allen, screen do Shaquille, vem um cara correndo por trás, pega a bola, sai, conquista a primeira descida, né? Eu até esqueci o nome da jogada agora. Hook and Ladder. Hook and Ladder. Por algum motivo tava só ouvindo Hang Loose na minha cabeça. Seria um bom nome. São as iniciais. Tá certo. Hook and Ladder. Aí, cara, é isso aí, sabe? Meu esteticamente ela foi muito boa, né? Eu acho que sempre que não tiver, ela vai ser provavelmente a jogada ofensiva. Tinha o TD do Mecole Hardman também, muito bem desenhado e executado, né? Que foi muito bem feito. Mas eu fico aí com esse Hook Ladder da equipe. O Milione, qual a tua seleção?
Pra mim foi o nosso primeiro TD, que nem se mencionou do Hartman. Cara, foi muito bem desenhado. É gostoso de ver coisa que a gente não vê sempre. Um TD do Buffalo Bills, onde o cara tá aberto, livre, sempre é aquela sofrência para conseguir fazer. E dessa vez, o Brady tirou um coelhinho da cartola aí, mandou bem pra caramba. Uma jogada que o Kansas City, acho que utilizou contra a gente, ou utilizou no Super Bowl, não vou me lembrar muito bem, mas no Super Bowl. Eles utilizaram, foi uma jogada muito bem feita, muito bem aplicada. Com o próprio Mecole Hardman. Olha aí, o cara já até sabia o que fazer da vida. Exato. Então, vou ficar com essa pra mim, cara. E aí, Eric? Cara, eu tô com duas. Que foram os nossos 2 TDs, né? O esforço do Coleman para fazer aquele TD, mas eu acho que o passe pra gente virar o jogo, o TD do Kincaid foi espetacular, assim, sabe? É o que a gente esperou dele a temporada inteira, apesar de lesões, e a gente esperava dele desde que ele foi draftado. E é o que a gente espera dos nossos recebedores, né? Você, com a marcação em cima, o Josh Allen colocou uma bola perfeita e ele vai lá e busca, e a gente vira o jogo depois de estar com 23-10. Então, assim, sabe, aquela resiliência, para mim foi o passe para TD pro Kincaid para virar o jogo, foi a melhor jogada da partida. Boa. Isso aí. Boa seleção. Vamos para o último, Dom Bibi. Momento mais emocionante do jogo, que aqui, amigão, é só definição de emoção. Bom, o meu momento do Bibi, tinha alguns, né? Tinha um momento que os Bills é eliminado, tinha um momento em que eu me indigno com algumas faltas não dadas, mas o meu momento do Bibi vai ser pro pós-jogo, para a depressão profunda em que Allen e Dion Dawkins estavam e eu me enfiei depois com ela. O Dom Bibi fica para essa tristeza extrema viciada no pós-jogo dos Bills. Ô Eric, qual é o teu Dom Bibi? Cara, o meu Dom Bibi é de certa forma feliz, porque é o que nos deu esperança para ganhar o jogo, né? Que é o chute do Matt Prater de 50 jardas. Tava ali na frente do sofá, lembrando de Bass, de chute de Super Bowl, né? E vários outros momentos em que a gente dependeu de um kicker. E aí, cara, ele ter acertado aquele chute no meio, 50 jardas, vindo de lesão, para mim foi emocionante, porque deu chance da gente ganhar o jogo. Então, de certa forma, eu fiquei muito feliz com aquele chute. Foi um momento emocionante. Boa, boa. Ô Milione, tem momento Dom Bibi. Pô, eu gostaria de pedir para que as pessoas voltassem um pouco o que o Eric falou, porque do jeito que ele foi começando a falar, eu achei que ele ia para outro lugar. Porque ele vai falando assim, ó, porque o meu momento é um pós também um negócio ali no final, que aí ele fala assim, que aí é um momento, uma coisa que nos deu esperança, que foi o chute, e eu achei que ele ia falar na bunda do chama que deu. Eu jurava que ele ia falar isso. Eu com esperança que foi o chute na bunda do Sean McDermott, fiquei felizaço com isso. Não foi. Não, tá. O meu. O seu é, com certeza. Pô. O meu vou falar que. Eu vou falar que é, cara. Mas não vou falar. Não. O meu eu vou ficar com o choro do Allen, cara. O Célio também mencionou a depressão, também no momento meio Nirvana. Né? Grunge aí, galerinha que curte aí perdendo. Foi realmente aquele momento ali de emoção que você percebe que é um cara que realmente se importa com o jogo, cara. Ele poderia muito bem estar assim triste, poderia estar muito bem mencionando que é isso, mas você percebe ali que o cara ele realmente se decepcionou e que ele se importa com isso, cara. Eu acho isso muito bacana no Allen e é o que faz a gente gostar, acho que mais dele ainda. Então eu vou ficar com um momento My Chemical Romance do Josh Allen. É isso. Um momento pede cautela. Vamos trazer para a linguagem do futebol. Vamos recuar, fechar a casinha. Maldito, porque
Fim de temporada, pede cautela com os movimentos feitos. Mas eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu nessa temporada, nessas 19, 20 semanas de episódios, né, que estiveram conosco na audiência, no YouTube, no Spotify ou em outros agregadores de podcast. E agradeço a todo mundo, muito obrigado. Principalmente os meus parceiros Bruno Milione e Eric Henrique, que estão sempre por aqui. Agradeço demais aos senhores por estarem sempre juntos. Valeu, Milione. Até a próxima. Que isso, Celão. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo realmente por ter participado. Agradeço a todo mundo aí que nos ouviu. Agradeço ao Celão por ter permitido aí mais uma vez estarmos juntos mais essa temporada. Que, se Deus quiser, temporada seguinte estaremos novamente juntos. Agradecer ao Eric por toda a parceria. E é isso aí, galera. Vamos sempre lembrar que ser torcedor de Buffalo Bills é isso. É sempre bom torcer para esse time. Go Bills. Isso aí, Eric Henrique. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, seguimos. Muito obrigado, senhores. Foi uma honra poder participar desse podcast, falar de Bills, como a gente sempre fala, é sempre bom. Primeira temporada, né? Na verdade, a minha primeira experiência como um comentarista, mas como diz, já conhecia mais ou menos a dinâmica de vocês aí, vocês me permitiram participar e fica muito fácil quando é só trocar ideia, bater papo descontraído, então fico honrado aí pela confiança e pela experiência aí que vocês me proporcionaram durante essa temporada. E, cara, a expectativa vai ser muito diferente nessa off-season, né? Então, a gente provavelmente volte a comentar algumas coisas sobre isso. E o Michel ainda é novo, rapaziada. Espero que vai dar tempo dele ganhar pelo menos uns 5 Super Bowls ainda e vai ser o maior da história. É isso, rapaziada. Obrigado por tudo aí. Essa temporada, Go Bills. Isso aí, excelente. Então, peço a você que nos ouviu vir aqui para deixar seu like no vídeo, que ajuda demais, né? Comentar que vai fortalecer muito nosso canal. Se inscrever, se por um acaso não for inscrito também, que vai ajudar demais. Valeu demais a todo mundo que nos acompanhou nessa temporada. Go Bills. Até a próxima.